lancei o meu livro, é sobre isso que eu quero falar hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu não sei nem como começar esse vídeo, mas eu tenho que contar uma grande novidade pra vocês e justificar algumas coisas também, né, porque que eu não gravei mais vídeos aqui do canal falando sobre a cirurgia, né, da retirada da prótese de silicone. E os últimos vídeos foram falando sobre isso, mas vocês têm me cobrado, né, como que eu tô. Pra quem me segue lá no Instagram, que me manda mensagem, fica me falando como que você tá, como é que ficou a sua cicatriz, como é que foi a sua cirurgia e tal. O último vídeo eu falei sobre os valores, né, os preços de tudo que eu paguei na cirurgia em si e tal, e não falei mais nada de como que eu tô. Os meses já se passaram, né, já faz alguns meses aí que eu tirei as próteses e tal, e eu não falei mais sobre isso, porque eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Pra quem me acompanha lá no Instagram já tinha visto, eu lancei o meu livro, tá aqui no Kindle, então é sobre isso que eu quero falar hoje. Bom, resumindo aqui pra vocês como que eu cheguei nessa coisa do livro. Em 2013, eu comecei a escrever em um blog, chamava Diário de uma Brasileira. Era um blog que eu escrevia sobre a minha experiência de mudar de país, né? Quando eu tava indo pra Nova Zelândia. Então era um diário, eu contava o meu dia a dia, eu contava as coisas que eu... Enfim, era um diário. E aí nasceu o canal aqui do YouTube, né? Então se você voltar aos vídeos bem antigos, eu falava um pouco mais sobre a minha vida, eu fazia mostrar algumas lojas, enfim. E aí depois eu juntei assuntos de unhas, né, que era a minha expertise na época, enfim. Então eu comecei a escrever em blog desde 2013. E os anos foram se passando, eu fui me aperfeiçoando na escrita, fui fazendo vários cursos, né, aprendendo várias técnicas, escrevendo em artigos, blogs e redes sociais, enfim, fazendo propagandas para marcas de lojas lá na Nova Zelândia. E eu sempre falei, desde muito tempo, eu falava que um dia eu queria escrever um livro. Eu falava que com 50 anos eu ia escrever um livro e que eu ia publicar esse meu livro lá em Paris. Gente, eu tenho uma coisa com Paris que, meu Deus do céu. Mas enfim, não estou em Paris. E aí, né, passei por toda essa jornada pra retirar as próteses de silicone. E no decorrer da minha jornada, eu fui aprendendo muita coisa sobre o silicone em si, né? E aí me veio um estalo, assim... É estalo ou estralo? Enfim, me veio uma luz, assim, que tudo que eu ia aprendendo, que você não tem acesso aos estudos no Brasil, eu ficava assim, gente, as mulheres precisam saber disso, eu preciso falar isso pras pessoas. Só que ao mesmo tempo eu não queria gravar vídeo falando sobre isso, porque eu era muito nova no assunto, eu era leiga no assunto, então eu queria ter propriedade pra falar. E aí eu falei, eu vou escrever um livro. E foi aí que nasceu Quando a Indústria Diz Sim e o Corpo Diz Não. E esse livro, eu vou resumir aqui pra vocês entenderem. É a minha biografia, eu brinco que é a biografia das minhas tetas. É a minha biografia, não a biografia de vida, né, mas é a minha biografia com relação ao corpo, à autoestima, enfim, a minha biografia desde a minha infância até o momento em que eu coloquei o silicone. Esse meu livro, ele tá dividido em 3 partes, né? Essa é a primeira parte, a minha biografia de vida. A segunda parte do livro, eu falo sobre, é uma parte mais técnica, né? Eu falo tudo sobre os estudos científicos, as pesquisas, todas as comprovações falando sobre a doença do silicone, né? Sobre o problema que o silicone causa na nossa saúde. Então tá tudo aqui pra provar pra vocês que é real esse assunto, né? Que isso existe mesmo. Então, essa segunda parte do livro, eu falo justamente sobre isso, né? Quando que surgiu o silicone, quando que começou a surgir os primeiros problemas, quando que as mulheres, só dando um spoiler, né? Quando que as mulheres começaram a tirar as próteses de silicone, que foi em 1970. Então não é uma coisa nova, esses problemas com o silicone. E a terceira parte do livro, eu conto toda a minha jornada pra tirar o silicone, né? Que foi um turbilhão de coisas, gente. Tá muito legal. Eu me emocionei muito escrevendo esse livro, eu chorei várias vezes escrevendo esse livro, porque foram muitas descobertas, assim, que mexeu muito com o meu sentimento, com o meu coração. E eu deixo uma mensagem
mensagem muito importante aqui no livro pra você, que você vai ter que ler, porque eu não posso falar, né, gente? Eu não sou contra cirurgias plásticas, eu não sou contra silicone, eu não me arrependo de ter colocado silicone, eu fui muito feliz com o meu silicone, porque eu vejo que muitas mulheres se arrependem e ficam frustradas e com raiva de si mesmo porque colocou silicone e fez isso com elas. Ok, né? Cada um tem a sua experiência. Eu não me sinto mal por ter passado por tudo que eu passei. Faz parte da minha história, né? Enfim, eu fui muito feliz com os meus peitos. E, gente, eu tô muito feliz com os meus peitos pequenos agora. Então, eu conto tudo aqui no livro, como que eu me senti. Eu recebo mensagem lá no Instagram falando que, você parece que foi tão fácil pra você tirar. E foi, gente. Foi muito tranquilo. Eu fiz amizade com várias meninas lá do grupo do Facebook que tiram silicone ou que vão tirar o silicone, enfim. E realmente a gente conversa muito sobre isso. Foi muito fácil pra mim a decisão de tirar o silicone. Eu tive outros dilemas, né, que não tem a ver com a decisão de tirar o silicone, mas com a logística em si pra dar a realização da cirurgia. Mas foi muito tranquilo pra mim. E eu explico no livro por quê. Então, a ideia de escrever esse livro, de fazer esse meu livro nascer, uma que era um sonho, escrever um livro, mas é justamente isso, é a gente se questionar sobre esses padrões de beleza, o que a gente tá colocando dentro do nosso corpo, e eu não falo só do silicone, né, tem outras coisas que a gente coloca no nosso corpo, enfim, então leia esse livro, por mais que você não tenha silicone, ou por mais que você não queira tirar o seu silicone, a ideia do meu livro não é essa, a ideia do meu livro é que você aprenda a se questionar, a entender sobre questões pessoais da sua vida, enfim, leia o meu livro. Mas se você não tem Kindle, calma, vocês estão desesperados, eu não tenho Kindle. Kindle, pra quem não sabe, é esse aparelhinho aqui da Amazon e é um livro digital. Então, como que funciona? Você tem que ter uma conta da Amazon, né, .com.br, não sei, qualquer país aí que você more, porque é a mesma conta, ela vincula pra todos os países. E aí você compra o seu livro digital, né, e aí ele fica aqui. Então, aqui dentro desse aparelhinho tem vários livros. Não gosto de ler livro eletrônico, a luz é muito forte. Não se preocupe, porque isso daqui não é igual ao tablet. A luz dele, vou até abrir aqui pra vocês, é como se fosse um livro mesmo. Você vai passando pro lado e ele não tem uma luz, então ele é como se fosse um livro. Mas não se preocupe, se você não tem o aparelhinho do Kindle, o que você pode fazer? Você pode baixar o aplicativo do Kindle no seu celular. Então você vai lá onde você baixa os aplicativos, coloca Kindle e aí você baixa o aplicativo do Kindle e aí você vai fazer o login com a sua conta da Amazon. Então, não tem que fazer um cadastro de Kindle. Kindle é só um livro, né? Então, você baixa o aplicativo ou no seu celular ou no seu tablet, no seu iPad. E aí, você vai fazer o login desse aplicativo com a conta da Amazon, né? O e-mail e a sua senha que você cadastrou da Amazon. E aí, você consegue ler o meu livro tranquilamente, tá? Eu falei lá no meu Instagram que eu não fiz livro físico. Por quê? Primeiro que eu não moro no Brasil. O meu livro, ele foi escrito em português, mas a gente vai ter a versão em inglês dele também. Mas eu não fiz o livro físico justamente por isso, porque eu não estou no Brasil, eu teria que mandar imprimir grandes lotes, né? Eu não tenho como distribuir esses livros não estando no Brasil. E o mercado literário, ele tá passando por uma mudança muito, muito gigantesca. Ele tá ficando tudo no digital. Muitas livrarias estão passando por problemas sérios, fechando, algumas declarando falência, muita editora também tá tendo problemas, então eu já quis me acoplar nesse mundo digital. Então, por isso que eu fiz assim. Mas não se preocupe, como eu falei, se você não tem o Kindle, você pode baixar o aplicativo e ler tranquilamente. Então é isso, essa é a novidade que eu queria contar pra vocês. É por isso que eu não gravei mais vídeos aqui do canal contando os detalhes pra vocês, porque eu queria deixar pro meu livro. Então leia o meu livro. Eu escrevi com muito carinho pra vocês. É um livro, assim, que eu abri o meu coração mesmo. É a minha história de vida, né, gente? Com os dilemas da autoestima e tudo mais. E como que hoje eu me sinto tão bem. E foi super tranquilo pra mim. E eu espero muito que esse livro abra sua mente para outras áreas da sua vida também, não com relação a só a prótese de silicone, colocar ou tirar. A ideia não é essa, então leia. Por favor, divulgue esse livro. Você que é homem que tá me assistindo também, leia este livro, né? Porque, né, gente, todo mundo tem que ter conhecimento das coisas. Se você tem uma parceira, uma irmã, sei lá, né? Passa esse livro pra frente e leia.
Eu acho que é isso que eu queria contar pra vocês. Acho que agora eu posso finalizar esse ciclo da minha vida, essa coisa de silicone, né? Acabou. Já posso gravar outros vídeos aqui pro canal de outros assuntos aí, que eu tenho vários em mente e sempre abandono vocês aqui. Mas enfim, gente, era essa a novidade que eu queria contar pra vocês. Beijos e até a próxima!